Porque a dependência pode atingir todas as áreas da vida. No estudo de hoje, nós vamos analisar os impactos que o vício causa na mente, nas emoções e nos relacionamentos, afetando a pessoa por completo. Mas mesmo diante de feridas profundas, é possível ter esperança na restauração integral. E agora, programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem? Como é que você tá? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Tudo bom? Privilégio estarmos juntos, está no ar mais um programa Escola Bíblica, aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que bom estarmos juntos nessa nossa nova temporada Livre do Vício. Esse é um estudo preparado para você estudar com a nossa instrutora bíblica virtual, a Esperança. Já tem o número da Esperança aí? É o 12982000062. Salva esse número, é o WhatsApp, daí escreve Livre do Vício e você vai receber esse estudo para você interagir aí, estudar com a Esperança. Estudo preparado pelo Dr. César Vasconcelos, psiquiatra, apresentador aqui na Novo Tempo do quadro Claramente no programa Vida e Saúde. Além de você ter orientações de como libertar-se do vício, você também tem um estudo, pode ser personalizado, para você que convive com alguém e deseja ajudar essa pessoa a ser liberta do vício. Então é o 12982000062. Se você quiser, pode abrir a câmera do seu celular aí, tá? E você pode... Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tem que fazer assim, aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Abre a câmera e aproxima nesse QR Code aqui. Vai aparecer um sinalzinho ali, um linkzinho amarelinho embaixo. Aí você clica, já vai abrir no estudo, tá bom? Eu espero que seja uma bênção para você. Além dessa temporada que nós estamos estudando, o estudo que está à sua disposição, temos também aqui ao longo da semana, estamos tendo uma semana especial com Dilene Ebinger falando sobre vícios. E hoje vai ser vício da pornografia. Como libertar-se do vício da pornografia. Terminou o programa do Escola Bíblica às 8 horas, das 7h30 agora até às 8, terminou às 8, já fica com a gente e acompanha a Dilene nessa semana especial, tá bom? Nós vamos orar, ao longo desta semana nós temos conversado, estamos definindo o tema do vício, para que a gente tenha uma percepção mais ampla, como funciona. Ontem nós analisamos o ciclo do vício, como identificar, ter percepção dos gatilhos, aquilo que está me levando a agir dessa maneira, seguir esse ciclo e me tornar um viciado em alguma área. A gente já viu sobre os diversos vícios que existem, porque quando a gente fala do vício, a gente pode pensar somente nas drogas lícitas, drogas ilícitas, né? Mas a gente tem, como já foi falado ao longo dessa semana aí na semana especial, compulsão por compras, compulsão alimentar, hoje a pornografia, nós temos as questões das redes sociais, né, do vício ali com o celular. Então, ter uma visão mais ampla vai nos ajudar a ter percepções pessoais, mas também ajudar aqueles que estão perto da gente. Como termos sensibilidade e nos aproximarmos com carinho, sem dizer, né? E aí a gente apresentou que por trás de um vício existe um vazio que está procurando preencher. É uma dor
uma frustração, algo do passado, a infância. Então, precisamos ter sensibilidade para a gente não rotular, tá bom? Vamos orar. E aqui no programa Escola Bíblica, nós também trazemos uma percepção espiritual. Informações técnicas, mas uma percepção espiritual, porque nós acreditamos na ação sobrenatural do Espírito Santo para trazer libertação. Senhor, mais uma vez vamos conversar sobre esse tema, o vício, tão desafiador. Quantas pessoas estão nos assistindo agora e têm lutado contra o vício, ou tem alguém que é viciado em casa? Pai, abraça essa família, liberta esta família, que cada um tenha certeza de que não existe um limite que o Senhor não possa transformar, que não existe uma queda que o Senhor não possa erguer. Eu clamo por isso, meu Deus, que cada um tenha essa percepção, traga consolo, forças para um pai, para uma mãe, para avós que talvez estejam sofrendo, um cônjuge que esteja sofrendo por algum familiar que tenha, né, um vício. Por favor, meu Deus, e que a gente encontre na sua palavra também motivação e esperança em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho hoje. Você talvez já tenha ouvido aquela história, né? Esse vício é meu. Isso não atinge ninguém. E hoje a gente vai ter uma percepção de que, como toda a sua vida pode ser afetada. A vida da sua família, os seus relacionamentos, todas as áreas da vida e as pessoas que estão próximas. Então, não é só sobre mim, é sobre aqueles que vivem ao meu redor. E despertar isso também é importante, as áreas da minha vida. Quando eu começo a perceber que as áreas da minha vida estão sendo comprometidas e as pessoas ao meu redor estão sendo comprometidas, é importante que eu tenha essa percepção para que este ciclo viciante seja interrompido. Então, quando falamos de um vício, não estamos falando de um indivíduo. Estamos falando de uma família, muitas vezes de uma comunidade. Estamos falando de pessoas. Muita gente acredita que consegue controlar o vício sem grandes consequências. Mas o problema, queridos, é que o vício, ele nunca fica isolado. Não podemos esquecer disso. Aos poucos, o vício alcança a mente, alcança as emoções, alcança os relacionamentos, alcança a nossa espiritualidade. Nós vimos ontem, nos afasta do Senhor. E alcança nosso corpo. Fisicamente, nós começamos a ser afetados e começamos a ser controlados. Então, olhar de forma, mencionei ontem, né, holística, o todo, é importante. É o que está aqui, o que mexe com as minhas emoções, aqueles que estão ao meu redor, o meu relacionamento com Deus, se você acredita nisso, e a sua parte física. E eu quero convidar você a gente analisar Provérbios, capítulo 23, versos 29 a 35. Ele vai descrever, falando especificamente da bebida aqui, do vício do álcool, né? A confusão mental, o sofrimento, a impulsividade, a perda da percepção e um comportamento autodestrutivo. Percebe como um todo que esse indivíduo é afetado. Suas percepções não são claras, traz sofrimento, vai agir de forma descontrolada e o seu comportamento vai afetar aqueles que estão próximos dele. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? Para quem são as queixas? Para quem são os ferimentos sem motivo? E para quem
são os olhos vermelhos? Veja que ele fez uma análise geral de todas as áreas da vida, até o corpo afetado. Para quem são? E ele faz isso em forma de pergunta. Para aqueles que se demoram em beber vinho, para aqueles que andam buscando bebida misturada. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e desce suavemente. Ele identifica aqui no texto também o que nós analisamos ontem, o próprio gatilho. Qual é o gatilho que ele está dizendo aqui? Não olhe para o vinho, não se aproxime, tenha percepção para que você não ceda, para que você não seja envolvido, pois no fim morderá como a cobra e picará como a víbora, e os seus olhos verão coisas esquisitas, e o seu coração o levará a dizer coisas perversas. Vai ser afetado fisicamente, vai perder sua percepção das coisas. E aquilo que parecia ser uma coisa normal, correta, o seu olhar está desvirtuado. Por quê? Porque você não tem mais controle, né? E ele está falando aqui especificamente do álcool, você sabe. As próprias percepções, o senso de distância, de reação. Por isso a gente tem campanhas e insistentemente se fala, por exemplo, aquele que bebeu não deveria dirigir. E eu diria assim, nem beba. Quanto mais beber e ir ao volante. Por quê? Aqui está a descrição do texto bíblico. Porque ele perde totalmente as suas percepções. E o seu coração vai levar a dizer coisas perversas. Por quê? Porque ele não tem mais controle sobre isso. E quando a gente usa as percepções, as descrições do texto para outros vícios, o caminho é o mesmo. Quando você está sendo envolvido, você vai perdendo percepção. E aquilo que você deveria dar um basta, deveria ter controle sobre, você não tem, porque você perdeu a percepção mental de ação correta. Em qualquer vício, isso acontece. Aqui está citando a bebida, mas a gente poderia abrir para a compulsão alimentar, para as compras, né? Para o próprio aparelho, né, de celular, as horas que você às vezes vai gastando sem perceber. Quando você olha lá, horas ao longo da semana, diariamente, horas que você poderia estar realizando uma outra atividade, mas você perdeu total percepção. E aí, aqueles que estão ao seu redor vão ser atingidos por isso. Você será, diz o texto do verso 34 e 35, como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro do navio. Você dirá, fui espancado, mas não doeu. Bateram em mim, mas eu não senti nada. Quando vou despertar, então voltarei a beber. Percebe? Insistente sofrimento. Sabe? Sofrimento e mais sofrimento. Não percebe esse sofrimento. Não percebe essa dor. Não percebe a dor que está causando para ele e não percebe a dor que está causando para aqueles que estão ao seu redor. Não percebe suas dores físicas, não percebe suas dores emocionais, não percebe seu afastamento de Deus, não percebe quanto se machuca e quanto machuca os outros. E no final, diante deste aprisionamento, ele vai dizer, vou repetir o ciclo, porque a repetição vai intensificar esse comportamento. Entende? E aí, se você disser que a pessoa tem o vício, é possível que ele diga, não, eu não sou e eu paro quando eu quiser. No final do texto, aparece uma frase forte, né, que vale a pena a gente sublinhar. Quando
vou despertar. Então tornarei a beber. Isso mostra exatamente o ciclo da dependência. Eu estou falando para você, neste momento, é possível que você tenha ligado a televisão agora, você esteja assistindo esse programa e de alguma forma o Espírito de Deus te conduziu para assistir. E eu estou falando sobre você, sobre um vício que você se tornou dependente. E quando você tem momentos de lucidez, o que você pensa é quando eu vou voltar a fazer isso de novo. Sabe, esse desejo de ter. Quando a vida, queridos, como a gente identifica esse vício? Quando minha vida, ela gira em torno disso. Você espera o momento para mais uma vez estar envolvido nisso. Talvez eu estou falando para você que tem o seu trabalho, tem as suas atividades. Talvez eu estou falando para você que seja uma pessoa responsável no trabalho, mas no final do dia, sua vida gira em torno desse vício. Não sei qual é. E se você chegou aqui por um acaso, se você está assistindo a gente, lembra, Deus não deseja isso para você, porque além de estar afetando suas emoções, está afetando o seu físico, está afetando os seus relacionamentos. Aqueles que precisam de você, aqueles que necessitam que você tenha lucidez. E talvez eu estou falando para você que diga, não, isso não tem solução para mim. Foi assim com a minha família, foi assim com o meu avô, foi assim com o meu pai. Mas você pode construir uma história diferente e se libertar do ciclo de dependência. Queridos, a Bíblia não trata o vício de maneira superficial. Ela reconhece que existe um processo destrutivo acontecendo dentro da pessoa. Você percebe a descrição do texto? Por isso que eu cada vez mais me encanto com o texto bíblico. Hoje nós temos inúmeros estudos para fazerem análises neurológicas, como isso acontece no nosso cérebro, os efeitos físicos que acontecem nos vícios, quando o texto bíblico apresentou isso, algo que está acontecendo dentro da pessoa. Quanto mais o comportamento se repete, mais automático ele pode se tornar. Algumas pessoas sentem fissura intensa, desejo intenso, dificuldade extrema de parar, irritação, ansiedade e sensação de abstinência. Como eu mencionei, a vida começa a girar em torno daquele vício. Eu espero aquele momento para. Parece que nada traz nenhuma satisfação. O vazio está ali e eu espero aquele momento como se fosse preencher esse vazio. Mas daí vem a culpa, às vezes ações destrutivas ao redor que vão trazer a necessidade de novo e de novo. E o vazio continuou, a dor se tornou ainda maior e as consequências se tornarão ainda maiores. Porque como nós vimos, quanto mais eu repito, quanto mais se repete, mais automático ele se torna. E quanto mais automático se torna, menos noção eu tenho, sabe? Não vou tendo percepção de quanto isso está sendo prejudicial. Isso não significa que a pessoa perdeu completamente, queridos, a possibilidade de mudança. Não. O cérebro pode ser profundamente afetado, mas Deus criou o ser humano com capacidade de restauração, capacidade de reorganização e capacidade de transformação. Não existe nenhum nível. Você terá efeitos daquele vício sobre sua vida
Esses efeitos muitas vezes são inevitáveis, mas não significa que o Senhor não possa restaurar, que não possa reorganizar, que não possa transformar. Eu conheci pessoas ao longo do meu ministério que tiveram a vida transformada. Pessoas que chegaram no limite, pessoas que sofreram, pessoas que dentro do seu vício viram a sua família ser devastada, mas em determinado momento se encontraram com o Senhor, houve uma transformação. Os efeitos muitas vezes são inevitáveis, muitas vezes não tem como restaurar os efeitos do que aquele vício causou, mas a restauração, ela pode acontecer. Por isso, se eu estou falando para você que trouxe muito sofrimento já para sua família, para sua casa por causa do seu vício, e você olha para mim e diz assim: pastor, para mim não tem solução. Acredite, há solução. Não há nada, não há nenhum vaso quebrado que não possa ser transformado pelo poder do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus. O Senhor pode renovar, o Senhor pode fazer uma metamorfose no nosso pensamento, o Senhor pode reconstruir a nossa vida, o Senhor pode agir de forma sobrenatural. Você pode acreditar nisso. Existe um dano invisível que talvez seja um dos mais perigosos. É a gente não acreditar, é o endurecimento espiritual. No começo, a consciência acusa, depois a pessoa começa a justificar, mais tarde normaliza e então já não percebe mais a gravidade. Se eu estou falando para você que seu coração está ficando fechado, sabe? É endurecido seu coração, e você não percebe mais que está errado. Por favor, deixe que o Espírito atue na sua mente agora. Não endureça o seu coração, porque o Senhor quer trazer percepções, e Ele fará isso. E eu digo para você, olhe para aqueles que estão ao seu redor, olhe para a sua família, olhe para os seus filhos, olhe para a sua esposa, olhe para o seu esposo, não sei qual é o vício que você tem, mas perceba quão destrutivo está sendo. Se você não tem controle, se você é um comprador compulsivo, perceba quanto sofrimento você está causando. Deixe que o Espírito trabalhe. Deixe que o Espírito mostre para você. Não feche seu coração. Mesmo que tenha se tornado repetitivo na sua vida. Efésios capítulo 4, verso 18 diz: tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Paulo quer adverti-los. Não deixa que o seu entendimento fique obscurecido, separado daquilo que Deus deseja para a gente. Você percebe que não é sobre religião, não é sobre igreja quando a gente está falando sobre isso, é sobre sentido da vida, sabe? É a vida que deve ser vivida, que o Senhor deseja. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Perceba, quando a gente se afasta da vontade de Deus, quando a gente se afasta do que o Senhor orienta, a tendência é que a gente se torne insensível e a gente viva de forma desenfreada, querendo satisfazer os nossos desejos. E nós somos contagiados e estimulados por isso todos os dias. São gatilhos que são apresentados. Muitos desses gatilhos
E a gente precisa ter noção. Eu citei ontem aquilo que a gente está vendo, onde a gente está andando, sabe? Aquilo que a gente está colocando para dentro da nossa mente. Será que não são gatilhos que despertam em mim vícios? A gente citou no início da semana o vício dos jogos. E aí você é levado a querer ter mais, a buscar mais, a ganhar um dinheiro fácil. Isso está despertando em você. Está despertando você a viver de forma desenfreada. O vício, queridos, pode enfraquecer a sensibilidade espiritual. Mas isso não significa que Deus abandonou a gente. Que Deus não nos abandona. Mas mostra como o coração vai se acostumando com aquilo que antes incomodava. E esse é um processo que vai acontecendo lentamente. Antes incomodava, agora não. O Evangelho não ignora os danos, mas ele também não declara que ninguém é irrecuperável. Quanto mais cedo o problema é reconhecido, maiores são as chances de evitar destruições profundas. Por isso, não normalize os sinais perigosos, não esconda o sofrimento e não espere chegar no fundo para você buscar ajuda. Não espere chegar no fundo do poço, não, por favor. E eu quero dizer aqui que vícios destroem famílias. Perceba os danos que estão sendo causados. O vício pode machucar profundamente, mas não precisa ser o fim da linha, pois Deus continua especializado em restaurar aquilo que parecia perdido. Ele é um especialista. Esse é o Senhor. Você precisa de restauração? O Senhor te oferece hoje. Sua família foi machucada? O Senhor quer curar. Peça perdão, procure ajuda. Você precisa de ajuda profissional? Procure ajuda. Você quer se colocar diante do Senhor para que o Espírito Santo haja de forma sobrenatural? Faça isso agora. Tem alguém aí na sua casa que precisa dessa restauração? Interceda. Faça o estudo. Descubra como ajudar esta pessoa. Como perceber que ela precisa ser transformada. Pai, eu quero orar por aquele que precisa de ajuda para ser liberto de um vício agora. Se ele está me assistindo, se tem alguém nesta casa que está me assistindo, por favor, haja de forma sobrenatural para ele procurar ajuda. Haja através do Espírito Santo para ele ser liberto. Eu clamo por isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar para você um final de semana muito feliz. Procure a igreja adventista mais perto da sua casa. Vai lá. encontreumaigreja.com.br. Esse é o site para você procurar aí. Ó. Você vai descobrir qual igreja está mais perto aí. Tá bom? Vai ser uma alegria te receber. E olha, eu estou encerrando aqui, eu volto na segunda-feira, às 7h30, mas você fica com a gente, que vem a nossa Semana Livre do Vício com Dilene Binger. Hoje, meu diretor, o tema é hoje, vício da pornografia. Não perca, a gente se vê segunda. Tchau.